Eles me contam suas histórias. Meu nome é Darcy Toledo e eu tenho o privilégio de escutar e compartilhar essas histórias com vocês. Divórcio não é um fracasso. Acho que só essa frase já daria aqui um podcast. É sobre isso que eu vou conversar hoje com a psicóloga Renata Góes. É um prazer recebê-la. Eu tô muito feliz de estar aqui, Daisy. E que tema, né? Pois é, um tema polêmico, né? E a sua abordagem é uma abordagem muito humana. E, ao mesmo tempo, você leva a sua abordagem também para um lado financeiro, né? Você oferece um serviço que ele está ali ajudando realmente a mulher a encontrar novamente o equilíbrio. É com isso que você trabalha. Sim, é com isso. Eu queria que você me falasse um pouco sobre você. Você é psicóloga Uhum. e a sua especialização, você atua hoje com mulheres que estão passando por esse processo de divórcio, ajuda essas mulheres aí na parte Hum. emocional e financeira, é isso? Sim, é isso mesmo. Eu atuo com mulheres desse processo, né? Que já estão se divorciando ou já estão divorciadas há um tempo. E também dentro do aspecto financeiro, porque é uma coisa que impacta bastante a vida delas, não só o aspecto emocional, né? Como o financeiro também. Ô, Renata, e quando que você resolveu, né? Primeiro, né? Ser uma psicóloga Uhum. e por que atuar nessa área específica? Isso tem muito a ver com a minha história. Quando eu me formei na faculdade, eu estava num relacionamento há um tempo, e um ano ali de formada, eu me separei. Achei que a área não fosse, psicologia não estava bem realmente para a área. E aí, quando eu passei por esse processo de divórcio, eu procurei terapia. Não estando atuando como psicóloga, estava em outra área, vivenciando outras coisas. Só que eu fui pro processo terapêutico porque era um momento de... Eu não ia dar conta de passar por aquilo sozinha. E foi o processo terapêutico que me reergueu, que eu voltei para psicologia, saí desse relacionamento, né? Hoje eu sou casada novamente, então, quer dizer, eu acredito no casamento, acredito no amor, mas hoje tenho uma outra visão em relação ao casamento, e foi o processo mesmo terapêutico que me ajudou e me reergueu para que eu pudesse ir para essa área. E quando eu voltei para psicologia, final ali de 2019, eu pensei, eu vou atuar com alguém, né? Fazendo alguma coisa. E aí eu quis ir para a área de divórcio porque era uma coisa que eu tinha passado, né? Eu já tinha passado por esse processo. Então, eu poderia dizer que o fato de você ter vivenciado, né, o divórcio também te resgatou para que você voltasse para a área, atuar na área Hum, de Sim, psicologia? sim. E você encontrou na sua própria história um novo recomeço. Sim, eu acredito, né, que isso seja um passo importante. Quando vem o divórcio, ninguém quer se divorciar, né? Ninguém casa para separar. Mas quando ele chega, a gente pode levar isso para um caminho de descoberta. E para mim foi esse caminho. Então, tanto voltar para a psicologia como atuar com esse público hoje. Quando eu conheci você e vi lá suas redes sociais, né? Você tem isso lá no seu Instagram, Uhum, né? Divórcio não é um fracasso. uhum, Isso aí me chamou muita atenção. É uma frase que você usa uhum. lá, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. O divórcio, ele não é um fracasso porque é um plano que muitas vezes não deu certo. O casamento foi um plano que não deu certo. Só que a sensação de fracasso que a gente normalmente ali vivencia, achando, né, que aquilo realmente é um fracasso, porque tem muitas expectativas envolvidas naquele relacionamento, né? Não só as próprias expectativas, como a do outro e como de todo mundo em volta, né? Então, o apontar para o outro é, que não deu certo, ai, fracassei, eu tentei de tudo, não deu certo. Então, assim, o relacionamento se faz de duas pessoas, não dá para fazer um relacionamento, né, um casamento só com uma. Então, olhar para esse aspecto do fracasso é um aspecto que leva a gente para um lugar muito dolorido,
né? É um plano que não deu certo. E foi até o momento que o casamento seguiu, né? Até aquele momento. E aí, Rê, hoje, qual que é o perfil das mulheres que te procuram? Ou melhor, como que essas mulheres chegam, né? Assim, em quais condições Uhum. emocionais? Chegam num aspecto muito perdidas, assim, então não sabe para o que fazer, às vezes a vida financeira tá ruim, às vezes a vida emocional tá péssima, se sente perdida e lida com a maternidade solo. Então são vários aspectos que levam essa mulher a chegar quando ela vê, parece que sem luz no fim do túnel, ela não vê nada. Então ela chega dentro desse processo muito machucada, muito ali com vários sentimentos, assim, uma loucura. E quando ela se vê, ela fala, minha vida não tá caminhando. Então ela chega nesse momento, no momento que a vida não tá realmente seguindo. E quando você fala que você ajuda essas mulheres, né, a reencontrar autonomia emocional, né, o que seria exatamente essa autonomia emocional? A autonomia, né, já tá trazendo esse lugar de você poder tomar suas decisões de uma maneira consciente, né? Antes tinha uma decisão em conjunto, que era com esse parceiro, ou parceira, enfim. E quando você se vê sozinho dentro dessas decisões do dia a dia, de decisões, né, muito mais importantes, normalmente, né, a mulher fica com medo de tomar decisão. Então, ela perde a autonomia, não só do dia a dia, mas emocional até das próprias escolhas mesmo. Eu ia falar isso, porque dentro de um relacionamento, às vezes, eh, a pessoa talvez nem pare assim para pensar, né? Que muitas vezes ela deixa assim de ter a autonomia de escolha porque ela acaba delegando isso, né? E eu acredito que quando a pessoa termine um relacionamento, ela tenha muita dificuldade de resgatar isso, que às vezes ela nem lembra, nem sabe que perdeu, né? Sim, são coisas no dia a dia, por exemplo, sabe? Ir ao mercado, comprar algo para si. Ela não sabe comprar, não sabe nem do que ela gosta, né? Então, ela vai para uma decisão sempre baseada no outro, né? Ah, o que que o outro quer, né? E aí, quando ela se vê sozinha, fica perdida. Não sei para onde eu vou, o que que eu vou fazer, o que que eu gosto. Então, trazer essa autonomia é bem legal, porque dá mais consciência, né? Mais segurança e traz o que faz sentido para ela. E você passou por isso? Passei. Eu tinha muito receio de fazer as coisas, assim. Eu lembro que são coisa boba, né? Mas eu tinha um receio de dirigir na estrada. Eu achava que isso eu não daria conta, porque eu escutei isso. Ah, não, é muito perigoso. Ah, você não vai dar certo. Ah, não, porque é perigoso demais ir sozinho. E quando eu ganhei essa autonomia de pegar a estrada, de viajar sozinha, então foi assim algo que realmente abriu outras portas na minha vida. E você está falando aqui, eu estou pensando até voltando naquela pergunta do Uhum. fracasso, né? Você também tem um peso da sociedade e de como se constituiu nessa relação do casamento, né? Que você tem também esse peso da família. Acho que é muita coisa, né? Muita coisa. Porque eu costumo dizer que o divórcio, ele é um luto, porque a gente perde muitas coisas, né? A gente perde amizade, a gente perde o parceiro ou a parceira, perde os amigos, os familiares, né? Então, essa, esse peso vem junto com o luto da família, muitas vezes, né? A família também vivencia o luto daquele relacionamento que acabou. Ô, Rê, uma coisa que me chamou bastante atenção também no seu Instagram, que Uhum, você fala bastante, é da independência financeira. uhum. Porque eu acho que isso é um balizador até na hora da pessoa, assim, tomar a decisão mesmo, né? Porque você tá ali tudo conjunto e daqui a pouco eu vou me separar e como que eu vou fazer, né? E eu achei muito bacana essa sua abordagem, porque você também tem uma especialização nessa área, né? Uhum. Então, como que é isso na terapia?
A psicologia financeira aborda essa questão do significado do dinheiro na vida das pessoas. Dentro da terapia, eu também vou trabalhar esse significado do dinheiro na vida dessa pessoa. Por quê? Realmente, muitas das vezes as mulheres elas ficam mais dependentes né, desse marido, enfim, e elas se veem perdidas na hora de tomar uma decisão de se separar, porque esse homem é o provedor. E como é que eu vou sair de um relacionamento? Aconteceu isso comigo. Como é que eu vou sair de um relacionamento na qual eu não trabalhava, por exemplo, na época, e como é que eu ia lidar? Como é que eu ia viver? Eu nem estava trabalhando. Então, isso é uma coisa que é um ponto principal, sabe? Então, na terapia, a gente retoma essa história, a gente retoma essas escolhas e vai entender esse significado ali do dinheiro na vida daquela pessoa, como esse dinheiro pode vir, como que esse dinheiro, como que ela vai produzir esse dinheiro para sobreviver de N formas. É muito interessante que, assim, chegam mulheres, muitas vezes, independentes financeiramente, mas elas não têm noção disso. Porque muitas vezes esse marido, ele que geria todo o Que dinheiro, organiza que as organiza, sim, que finanças. organizava as finanças. Então, ela tem essa independência, mas não sabe nem lidar com ela. E como que você fez no seu caso, Rê? Que você contou aí um pouquinho, Sim. então eu vou pedir para você me contar Uhum. a sua história pessoal, se Claro, você se sentir confortável, claro. e se você puder me trazer mais algum outro caso aí de paciente, Ah, né, que você legal. possa contar para nós. Eu passei por um processo de de separação, na qual eu não trabalhava na época, né, eu estava ali tentando ir para psicologia, vai, não vai, aquela coisa. Eu trabalhava numa ONG na época, e o meu ex, né, marido, esse meu primeiro marido, ele era o provedor, e realmente um provedor, assim, eu tinha uma classe, vivia numa classe social diferente, um pouco mais acima ali. E aí, isso era um parâmetro na hora de me separar, que eu falei, eu vou morar onde? Como é que eu vou me sustentar? Como que eu vou olhar, assim, como que eu vou viver, né? E aí, conversando, procurei advogado, conversando com pessoas. Não, você vai ter você tem os seus direitos. Quando eu me dei conta que eu tinha os meus direitos, isso também me deu um pouco mais de segurança para tomar essa decisão. E foi uma decisão tomada 6 meses antes, mas eu não tinha coragem para realmente falar. Não quero mais, não estou feliz. Então, em 6 meses, eu fiquei ali maturando essa ideia na minha cabeça até chegar um momento de falar, não, não dá mais. E aí, né, com as questões ali burocráticas e judiciais, eu consegui dar direcionamento para minha vida. E logo em seguida, foi muito interessante, que eu estava um tempo assim, não estava trabalhando, deu 2 meses, eu arrumei um trabalho na área corporativa e fui viver. Aí morei sozinha, muito tempo. E até esse lugar, né, de se bancar também foi uma coisa bem interessante para mim, porque eu saí da casa dos meus pais e fui casar, né? E quando eu saí desse casamento, eu não voltei para casa dos meus pais, eu fui para minha casa, me bancar, viver. E isso foi bem interessante, foi bem legal. Bem desafiador também. Também, também. E qual é o cenário que você vê hoje das suas pacientes? Hoje, assim, algumas mulheres, acho que a maioria Uhum. já tem um pouco dessa noção, Uhum. dessa parte financeira. O que você vive hoje no consultório? Você vê que as pessoas estão conversando sobre isso nos relacionamentos ou não? Ainda continua sendo o marido? Ainda continua sendo marido. Como eu falei, como eu falei, né, que tem mulheres que elas trabalham, elas provêm, mas elas não se dão conta disso. Mas também tem as mulheres que não fazem a menor ideia, assim, de como que vai fazer, da vida mesmo. Então, de chegar mulheres que eram donas de casa, viviam ali cuidando dos filhos, da casa, então não fazia dinheiro fora, né? Porque em casa também é um trabalho, né? E, e aí ela chega e ela fala, nossa, daí esse marido dá pensão muitas vezes,
da pensão das crianças, ou ela vai para a vida. Daí que ela se dá conta que ela poderia ter feito tantas outras coisas durante esse casamento. É pouco se. Você também aborda isso lá na sua rede social, né? Acho que tinha até um post, alguma coisa falando assim: você tem falado sobre finanças na sua casa, né? Que conselho que você deixa, assim, que você deixaria para quem está nos escutando ou assistindo? Converse sobre dinheiro, converse sobre os seus sonhos, sobre o dinheiro em conjunto, para que na separação ele não seja um aspecto potencializador dos sentimentos que vão surgir nessa separação. Então, falar sobre dinheiro é essencial. Que eu imagino, né? Que muita coisa não é falada, mas na hora do divórcio, Sim. aí a questão cresce, né? Sim, e muitas vezes vira uma moeda de troca, uma moeda de vingança, Quando tem os filhos, quando tem os filhos e quando não, assim, por exemplo. Aquela história que todo mundo já ouviu, eu vou arrancar até as cuecas dele, já né? escutei. Acho que todo mundo já ouviu essa história, né? Então, vira ali uma moeda, pode não ter os filhos, mas vira realmente uma moeda de vingança muito dolorosa, porque a gente usa o dinheiro para atingir o outro. Fora os filhos, né? Como você falou, quando tem filho, Vai usar, né? aí vai usar. Se não tiver uma consciência, se não tiver um entendimento, vai usar. Ô, Rei, eu tô abordando mais assim o lado feminino, que eu sei que o seu público é o feminino, né? Uhum, São as mulheres, né? sim. Eu queria que você me falasse, pela sua vivência, Uhum. pela sua experiência, como que um divórcio ele impacta na autoestima da mulher? A autoestima, ela fica abalada quando nasce a separação por conta da perda da identidade dela. Então, ela era uma mulher casada, esposa de fulano, né? Esposa, enfim. E aí ela perde esse lugar. Quando ela perde esse lugar, ela perde outras coisas também. Então, ela perde esse papel, né? De esposa, enfim, ela perde esse papel em diversos lugares, né? Então, a autoestima fica abalada por conta dessa perda dessa identidade, não saber quem é e agora, o que que eu vou fazer? Não tô bonita, não tô desejável, porque o outro tá indo embora, né? O outro não quer. E acho que abala ainda mais quando esse parceiro arruma outra pessoa. Aí o que que essa mulher faz com a autoestima? Derruba ainda mais porque ela começa a se comparar com essa outra pessoa. Então ela começa a comparar porque ela é mais magra, porque ela é alta, porque ela é baixa. Então ela começa a entrar numa comparação porque ela não sabe nem quem ela é. Daí ela fica tentando encontrar um caminho ali E que para se achar. sozinha fica muito difícil de Sim, encontrar, né? sim, Porque eu acredito que você tá tão machucada são tantas mudanças que se você não tiver um olhar de fora, para tentar perfeito. resgatar ali a pessoa, Sim, para ela sair sozinha, deve ser sim. bem difícil. É difícil, é muito doloroso, porque você vai como se você estivesse passando por um caminho de espinhos. Então, a todo momento, alguma coisa vai te cutucar, vai te colocar numa posição, né, muito delicada. E na terapia, a gente amplia esse lugar e é isso, né? O papel do terapeuta é isso, é olhar aonde a pessoa não está olhando, né? Fazer ela refletir sobre essas comparações, essa identidade e refazer, né? Como você falou, resgatar mesmo. Ô, Rei, você está falando e eu estou pensando Uhum, aqui que eu tenho que fazer conexão com redes sociais, uhum, né? Porque a rede social, ela é 12 segundos do seu dia, 1 minuto e 30 no máximo, se for um videozinho ali, um Reels, né? uhum. E a gente coloca muita coisa ali na rede social. E como que fica essa rede social, ou o impacto dessa rede social, quando a mulher está passando por um processo de divórcio? A rede social a gente vai postar ali as coisas boas. A gente nunca posta coisas ruins, né? Ninguém quer falar de coisa ruim, né? Compartilhar algo Compartilhar. ruim. Então a gente sempre vai falar que tá bem, que tá tudo bem, que tá maravilhoso. E dentro dessa relação, a mulher muitas vezes postava ali, né? O marido, enfim, postava os dois juntos,
ela posta muito menos do que, por exemplo, uma mulher acabou de se separar, ela vai para a rede social, ela tem que mostrar para o mundo que ela tá disponível. Isso é uma é interessante que isso é uma conexão que a gente faz, porque a gente precisa dizer para o mundo: Que eu tô na eu pista. tô disponível, sabe? Eu tô feliz, eu tô maravilhosa. E isso é uma coisa boa, mas também Eu, traz ia- eu ali ia falar, porque nem sempre é real, né? A nem rede social não traz a sim. realidade, né? Então, né, a pessoa vai postar uma parte do que ela está vivenciando, não significa que seja tudo aquilo. Então, ela vai para a rede, aí ela, né, a pessoa vai para a rede, ela posta que tá tudo bem, que tá maravilhosa, mas ali por dentro não tá tão legal. Então, assim, isso gera um impacto no sentido de a pessoa se expõe de uma forma, para às vezes para mostrar para o outro que tá melhor, né, para esse parceiro, principalmente, né, para esse parceiro que tá, né? Que tá ótimo, que não precisa mais, né? E pode não precisar mesmo, mas eu preciso dizer isso sem dizer. Então, quando a gente vai para as redes sociais, muitas vezes a gente diz muitas coisas sem dizer. É um termômetro a rede social É um também, né? Quando você termômetro. começa a ver uns posts diferentes, Você já, você como terapeuta já olha e pensa já, o quê? já olha, fala, ou separou. É muito interessante que às vezes acontece isso com amigos, pessoas que a gente conhece, que seguem nas redes. Fala, isso aqui tá muito estranho, realmente a pessoa parou, parou de postar com aquela pessoa, tá postando muita foto sozinha, tá postando foto saindo, viajando, no rolê. Aí você vai ver, realmente a pessoa separou. Por quê? Porque fica nítido ali, né? A mudança, A né? mudança, né? A gente sempre brinca, às vezes, que a gente, olhando assim, amigos também, né? Que a gente fala assim, separou, aí a pessoa começa a treinar, começa a fazer várias coisas que não fazia, Uhum. né? Como se tivesse se dando ali uma nova chance de uma nova vida, né? Sim, é interessante que a pessoa se separa e ela vira uma chave. Agora eu vou cuidar de mim. E aí, realmente, o que você falou, vai pra academia, vai fazer as coisas pra ela, né? E aí, eu sempre me pergunto, não dava pra fazer dentro dessa relação, né? Precisou separar pra poder vivenciar tudo isso, né? E aí, a pessoa se dá conta. Nossa, é mesmo, podia ter feito isso antes, né? Eu podia ter feito isso de uma outra forma. Ô, Rê, e na separação, existe um período, nem sei se Uhum, seria isso que eu deveria falar, né? Como, por exemplo, quando a pessoa passa pelo processo de luto, que fala assim, o luto para cada pessoa vai ser de um jeito. Pode ser uhum, 6 meses, pode ser 3 anos. Como que uhum. funciona no processo de separação? Depende. Psicólogo é ótimo, É, né? Já depende, né? depende, porque quando a gente imagina ali o processo de perda para cada pessoa, ela vai vivenciar de uma forma única, porque ela viveu uma única história com essa pessoa. Então, quando ela entra em contato com essas dores do processo de luto, que a gente sabe que tem ali, ó, né, negação, barganha, enfim, depressão, ela vai passar por esse processo, não necessariamente numa ordem, mas ela vai passar, e isso vai depender de como ela estava dentro dessa relação, né? Se ela estava muito envolvida, se era uma mulher que deixou a vida, a própria vida em prol dessa família. Então, tudo isso vai impactar, né? A depressão, por exemplo, é uma coisa que chega para muitas mulheres. Então, são muitas coisas que envolvem, né? Não dá para dizer que tem um prazo, assim, existem alguns estudos aí que falam que existe um processo aí que leva de 3 a 5 anos para a pessoa superar de fato. Não necessariamente, porque cada um vai vivenciar, mas depende, né? Depende de cada De história. cada Não tem história. como a gente falar exatamente que ela vai passar. E isso não significa que ela não passe por esse processo de luto e ela não viva. Então, ela vai continuar vivendo, o luto vai estar ali e a vida dela vai continuar, baseado no que ela está escolhendo. Você é uma pessoa muito positiva, né? Nas redes sociais você traz muito Uhum, isso, né? Então, quando você coloca lá a sua frase, que uhum, é, né, o divórcio não é o fracasso, né? Você também tem uma outra frase que você usa muito, que é de
pense como uma oportunidade, né, para uma nova vida. Uhum. Como que você vê isso e como que você ajuda as suas pacientes ou clientes a atravessarem? Eu acredito que realmente o divórcio, ele é uma oportunidade. Claro, como eu já falei, ninguém casa para separar, mas se o divórcio chega, a gente pode olhar isso como uma oportunidade de mudança de vida, de mudança de muitas coisas. Então, eu acredito que se a gente pode pegar essa oportunidade e fazer uma vida completamente diferente, com escolhas diferentes, com uma consciência diferente, trazendo mais sentido para a vida, né? O que acontece? No relacionamento, muitas escolhas são inconscientes. A gente não está pensando muito para fazer as escolhas, a gente vai no fluxo da vida. E quando chega essa separação, a gente pode usar toda essa história como eu vou colocar um trampolim para fazer diferente num outro relacionamento. Trazer isso é fundamental para esse aspecto positivo que você falou, porque se a gente for ficar pensando só no quanto é triste, o quanto é ruim, quanto é desafiador, isso também não vai ajudar, né? Então, acredito que sim, que é uma oportunidade e que a gente pode fazer muita coisa, descobrir uma nova vida, né? E pode ser incrível. Você viveu isso, Eu né? vivi. Nossa, eu costumo dizer que foi um marco na minha vida muito importante, muito importante. Se eu não tivesse passado por isso, eu nem saberia onde sabe? Eu não tenho como saber como é que eu estaria. Hoje eu Vo- tenho muita alegria de olhar para minha história, de falar, nossa, foi uma decisão desafiadora? Foi. Eu abri mão de muitas coisas? Abri, mas graças a Deus, sabe? Eu fiz Você isso. refez a sua Eu história, refiz a né? minha história, sem dúvida. Ô, Rei, hoje, quando as pessoas te procuram, eu queria que você falasse agora da terapia Uhum. mesmo, né? Como que é a sua abordagem? O que que você oferece ali de acolhimento para sua cliente? Eu trabalho com a abordagem junguiana, né, que é a psicologia analítica, psicologia profunda, tem vários nomes aí, mas é essa abordagem que traz a consciência, né, traz para uma parte reflexiva das situações, né, do dia a dia, do cotidiano e principalmente dessa demanda do divórcio. Mas eu gosto muito da psicologia analítica porque a gente embarca em imagens. Então, a gente trabalha sonhos. Não é interpretação de sonhos, a gente vai fazer uma ampliação dos sonhos daquela pessoa dentro da terapia. A gente vai olhar para situações de formas diferentes. Eu costumo dizer dentro da terapia que quando a gente está dentro de uma garrafa, a gente não lê o rótulo. Se imagina dentro de uma garrafa, não tem como a gente ler o rótulo. E a gente só vai ler quando a gente sair daquela situação. E aí a gente vai ampliar tudo isso. Tem recursos, a gente pode usar recursos, desenho, tem N recursos para utilizar. Mas quando essa mulher chega para mim, eu vou escutar a história dela. E a gente vai ali trabalhando essa história para ela poder ressignificar tudo isso. Uma nova oportunidade. Sim. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, Uhum. escutando, né? Que você falasse sobre essa possibilidade de, apesar de ser um momento difícil, ser uma oportunidade de uma nova vida, né? Uhum. Eu vou pedir até para você deixar essa mensagem aqui, ó, para essa câmera. Tá, joia. Não desista, né, dos seus sonhos por estar em um relacionamento. A vida pode realmente ser algo surpreendente, independente da situação que você está vivendo. Então, se chegou o divórcio, olha para isso com uma perspectiva de recomeço, de reconexão e principalmente de poder se escolher e não escolher mais os outros, mas se escolher em primeiro lugar. E acho que isso que é o grande desafio, né? Sim, Mesmo para quem está dentro de um relacionamento. sim, sim. A demanda da gente estar dentro de um relacionamento ali exige muito da gente. Então, se a gente não tiver uma consciência de quem é a gente, quem é o outro e quem somos nós, a gente se perde, né?
E quando a gente se perde, e aí começa outros desafios. Perde a felicidade, né? A felicidade de si mesmo. E aí começa a colocar no outro coisas que não são de responsabilidade dele, sabe? Você acaba transferindo, né? Sim, sim. A gente sempre vai projetar as nossas expectativas em relação ao outro. Não tem como falar que não, a gente não vai projetar. Nós vamos projetar, todo mundo faz isso, mas é entender o impacto disso na vida do outro, né? Qual é a minha responsabilidade, qual é a responsabilidade do outro? Quando eu entendo isso dentro do relacionamento, os dois ganham autonomia, né, da própria existência e escolhem compartilhar essa existência, né, esse convívio, porque o casamento é desafio. Ele não é a gente fala assim, não vai ser felizes para sempre, casou. Não, casamento é desafio, mas ele também pode ser muito bom. Só a pessoa se priorizar também, Sim, né? Eu acho que o que acontece é que muitas pessoas se anulam, né? perfeito. Muitas mães entram na maternidade, acabou. Ela vira mãe. Ela esquece que ela é esposa, ela esquece que ela é mulher, que ela é amiga, que ela é filha, que ela tem a própria vida dela antes dessa maternidade, né? E essa maternidade é só um aspecto dessa vida, né? Assim como o casamento, o trabalho, o estudo, as amizades, a família. E quando essa mulher, ela resolve, né, eh, partir para o divórcio, né? Como que fica a questão dos filhos, né? Porque a gente falou um pouco aqui sobre o lado dela, né? Uhum. Essa dependência emocional, financeira e como lidar com os filhos. Os filhos são preocupações das mães, algo que supera, né? Ela coloca os filhos em primeiro lugar, né? Então, acho que não tem como a gente não falar que essa mulher, ela prioriza os filhos nessa separação, sem dúvida. Então, quando a separação chega, os filhos, eles sofrem também, né? Mas o que eu costumo trazer para as minhas clientes, pacientes, é contar a verdade, né? A gente tem que compartilhar com as crianças, claro, de acordo com as idades, de acordo com o entendimento de cada criança, mas dizer a verdade, porque quando há o conflito dentro da relação e tem os filhos, né? Os filhos percebem e fica aquela atmosfera na casa que dos segredos ninguém fala, sabe? E isso as crianças sentem. Então, quando chega a separação, dizer a verdade para essas crianças, né? Que ela vai ter duas casas e que o pai e a mãe não vão embora, né? Que é só o parceiro que vai, né, que sai, que muitas vezes essas mães ficam com os filhos e que a dinâmica da casa vai mudar, mas tentar mexer o mínimo na rotina dessa criança para que ela não sofra os impactos dessa separação, que é o pai que sai e aí ele vira na visita lá quando visita, né, na visita de 15 dias e conversar com os filhos é fundamental para que toda a família se restabeleça. Né? Que a família vai mudar, que às vezes vai ser essa mãe, esses filhos, que a dinâmica da casa vai ser outra. E contar a verdade, eu sempre falo, contar a verdade, né? Não ficar contando historinha para essas crianças, porque elas vão descobrir, elas vão ter a percepção dela ao longo do tempo dessa separação, mas acolher também elas, né? O escutar o que elas estão pensando e sentindo para poder elaborar tudo isso. Como que é o seu atendimento? Você atende só online, atende presencial? Como que funciona? Eu atendo online e atendo presencial alguns dias na semana aqui em São Caetano. E é mais online, né? Dependendo que eu tenho muita gente de fora, né, do estado de São Paulo. Então, o online abriu possibilidades. E o online também é legal porque a pessoa pode achar ali um espaço, né, dentro da agenda dela, Uhum. porque eu imagino também que a mulher também, por estar fragilizada, ela deve ter muita dificuldade de conversar com pessoas que são ali daquele meio, como você falou, né, da família, amigos, né, e ela ter uma escuta
que vai ser isenta ali, né? Você tá ali para não julgar, né? Perfeito, ali para acolher e escutar a história dela, né? A terapia engloba tudo isso. A gente não pode. A gente tem que olhar com muito respeito a história dessa pessoa que chega, porque ela traz uma bagagem, um universo de tantas coisas. Então a gente tem que acolher e tratar com muito carinho. Muito obrigada. Eu que- Adorei, adorei. Que Obrigada por bom. compartilhar. E você compartilha muita coisa lá nas redes sociais que eu te sigo. Uhum. Eu vou pedir para você deixar suas redes sociais aqui para as pessoas começarem a te seguir também. Volta lá para a câmera. Legal. Meu Instagram é Renata Góes Psico. Lá eu falo sobre finanças, sobre autonomia, né, emocional e principalmente como refazer essa vida, né, depois da separação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. 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 E para você que ficou até agora aqui nesse vídeo, obrigado e até a próxima.